Fala galera, aqui é o Drake, e se o maior criminoso do mundo se entregasse para o FBI e só aceitasse falar com você, o que você faria? Logo logo, essa gente aqui vai descobrir que tudo que sabe sobre si mesma é uma grande mentira. Começamos na cidade de Nova York, onde um cara chamado Gray se encontra com um sujeito que está observando a entrada do edifício sede do FBI, e ao vê-lo, o cara que carrega uma maleta a entrega para um homem que está sentado. Então, quando Gray o questiona como é que é estar de volta na sua casa, o homem misterioso retruca que ele ainda vai descobrir. Na sequência, o sujeito caminha até a base dos federais e vai logo de cara até a agente que cuida da portaria do local. E ele revela que deseja falar com o diretor Harold, que é um dos cabeças da divisão do contra-terrorismo federal. A moça até pergunta se ele havia marcado algum horário para uma reunião, mas o homem deixa claro que não, apenas revelando seu nome, que é Raymond Redditon. E conforme a agente tenta acionar o diretor para avisá-lo sobre a visita, o maluco se dirige até o centro da entrada do FBI. Todos ao seu redor olham torto, afinal é suspeito um cara com uma maleta começar a tirar o seu chapéu e roupas em plena agência de investigação federal americana. Porém, isso é apenas para revelar a sua identidade, pois na mesma hora, o sistema de segurança descobre que ele é de fato Raymond. A agente observa a identificação do cara e aciona todos os policiais próximos para rendê-lo. Daí descobrimos que aquele era nada mais nada menos que um dos 10 homens mais procurados pelo FBI. Após um tempo, o diretor Harold se encontra com o Ressler, um dos encarregados do caso do Redditon, e o loiro não acredita que um criminoso como ele se entregou. Porém, o seu superior revela que o mafioso simplesmente entregou todas as identidades que usou no decorrer dos anos, assim como deu detalhes sobre uma das suas missões no passado. No entanto, o principal é que não só as digitais, como também as tatuagens são idênticas. Para não perdê-lo de vista e muito menos ficar sem informações, Harold ordena que na mesma hora injetem um chip transmissor no homem, pois eles irão interrogá-lo para descobrirem tudo que o Redditon sabe a respeito do crime organizado, como também sobre as próprias agências de segurança americana. Em paralelo, o Ressler conta à sua equipe que na juventude, Red foi um fuzileiro naval habilidoso, a ponto de ter sido treinado para ter se tornado um almirante. Só que em um certo dia da década de 90, o maluco acabou sumindo ao visitar a sua esposa e filha. O problema é que 4 anos depois, diversos documentos de países e políticos foram vazados. E foi nesse momento que o Redditon começou o seu império do crime, agindo como conciliador dos maiores criminosos do planeta, e a sua fama é de concierge do crime. No começo de tudo, o Red não fala nada para os agentes, até que ele comenta sobre 3 grandes crimes. O primeiro foi um atentado à embaixada americana em Damasco, na década de 80. Em seguida, um ataque a estrangeiros no consulado francês nos anos 90. E por fim, um roubo ao banco tailandês em 2002. Como o próprio Redditon fala, Harold acha que os 3 crimes não possuem nenhuma ligação. A questão é que o mafioso revela que há uma cabeça por trás deles, e o seu nome é Ranco. Mas os agentes do FBI analisam o sistema e descobrem que aquele cara, na verdade, foi finalizado há anos atrás. Ouvindo isso, Redditon simplesmente dá a localização exata do Ranco, apenas para que o FBI descubra depois de anos que o tal presunto, na verdade, está vivíssimo da Silva. Dessa maneira, o Harold resolve ouvir a denúncia do criminoso. Acontece que o Red não fala mais nada, pois ele não está nem aí para o diretor do FBI, e a partir de agora, só irá se comunicar com a tal da Elizabeth. Em paralelo, vemos Elizabeth King e Tom acordando juntos, e ao ver que se atrasou, a moça pula da cama, porque aquele é seu primeiro dia em seu novo cargo no FBI. Por outro lado, seu marido a lembra sobre a reunião de adoção que eles terão naquele dia, e ela deixa claro ao cara que não vai permitir que seu trabalho atrapalhe a relação dos dois. Outra coisa que os dois comentam é sobre o passeio que escolherão para que possam conhecer o futuro filho do casal, mas esses planos vão por água abaixo, já que no momento que os dois colocam o pé para fora da casa, um helicóptero e vários carros do FBI surgem na porta da casa da Elizabeth, que é levada até o Harold apenas por livre e espontânea pressão. E chegando lá, a gente revela que não tem nenhuma relação com o Redditon. Antes, ela foi uma agente especializada em traçar perfis de criminosos. E no momento em que o Harold a pressiona para que Elizabeth faça seu próprio perfil, a moça se embola, até que ela revela a verdade sobre ser formada em psicologia, porém seus colegas não vão com a sua cara. Por fim, a Elizabeth deixa clara que pode ser narcisista e fria, além de ser praticamente obcecada na mente criminosa, a ponto de buscar entendê-la a qualquer custo. Daí, a gente aposta que o Redditon se entregou justamente no dia da promoção dela, apenas para tentar manipulá-la. Afinal, ele deve julgá-la como uma novata qualquer. Logo em seguida, Elizabeth é transportada até a atual base onde o Red está sendo mantido, que é um prédio abandonado que foi comprado pelo FBI no passado. E agora é um black spot da agência, um lugar que ninguém sabe que existe, conhecido como Agência dos Correios. E no momento em que chega no local, Redditon parece ficar feliz em vê-la. E quando a garota questiona o porquê dele escolhê-la, o Redditon começa a falar sobre a vida de Elizabeth, mencionando coisas do passado da gente que fica assustada com o que ouve. E a principal informação que ele dá à moça é que tudo sobre ele não passa de uma mentira. Porém, não demora muito para que o criminoso revele que o plano de Ranco é sequestrar a filha de um general americano chamado Daniel, e como ele pretende sair do país em 36 horas, é questão de tempo até que a menina seja perdida. Elizabeth até questiona o porquê dele ter aquela informação, então o mafioso comenta que ele ajudou o terrorista a entrar no país. No entanto, Redditon não possui mais informações sobre os próximos passos do Ranco. Para piorar, ela fica visivelmente afetada quando o criminoso mostra saber coisas particulares da sua família, como o fato do seu pai ter sido um bandido e a sua mãe ter sofrido muito. Então a Elizabeth logo pergunta para o Ressler e o Harold se eles haviam contado algo para o Redditon, mas é óbvio que os dois não sabem de nada. E logo em seguida, Elizabeth sai para atender o Tom, que está preparado para a reunião de adoção. Porém, o que resta para a gente é
é deixar claro para o seu marido que não pode acompanhá-lo. Afinal, a coitada está se envolvendo em uma investigação internacional. E lá se foi aquela promessa, né? Um tempo depois, a Elizabeth e o Ressler partem com uma equipe para resgatarem a pequena Beth, que é filha do general. Daí, a dupla tira da aula de balé para deixarem a garota segura. No meio do caminho, a agente tranquiliza a garota, dando seu broche dos Estados Unidos. E ao recebê-lo, a pequena também entrega a Elizabeth sua pulseira. Só que o problema começa quando a ponte que eles precisam passar está paralisada. E assim que tentam dar meia volta, os falsos funcionários se revelam como capangas de Runcorn. E quando trocam tiros com o FBI, um caminhão chega batendo com tudo no carro em que as duas estão. Elizabeth faz de tudo para proteger a Beth, e até finaliza um dos sujeitos, até que ela é rendida por um deles, e o cara apenas entrega uma máscara de respiração para a Beth usar. Com isso, a agente do FBI admite para a criança que aqueles homens a levarão, mas a mulher deixa claro que voltará para resgatá-la. Nesse momento, o cara libera um gás e consegue pegar a menininha. Porém, antes que finalize a Elizabeth, o Ressler consegue combater e finalizar alguns dos inimigos, incluindo aquele que mirava na sua colega. O problema é que eles também espalham combustível pela ponte para incendiá-la por completo, o que acaba forçando o loiro a pular para se salvar, e o que resta para eles é somente observar os terroristas capturando a Beth. Ao voltar para a base, Elizabeth exige respostas do Redstone, que comenta ter revelado tudo o que sabe sobre o Runcorn, até que o criminoso comenta que pode tentar ajudá-la, desde que ela também coopere com ele. A pergunta que ele tem para Elizabeth é sobre a cicatriz que a moça tem na mão, pois ele notou que a gente fica alisando ela toda hora. Assim, ela comenta que fez aquele ferimento aos 14 anos em um incêndio, e depois dessa confissão, Redstone auxilia o FBI na procura dos culpados. Acontece que, de acordo com o Red, Elizabeth e os outros estão pensando como policiais, porém eles precisam raciocinar como bandidos, para entenderem o que está acontecendo. E ao olhar para a rede de informações que os federais montaram, Reddington aponta os erros dos investigadores, e em seguida identifica dois nomes importantes. Um deles é o tal químico, que foi um MIT, mas agora é um capanga russo, e o outro é o banqueiro, que provavelmente está administrando as finanças de Runcorn em suas armações. E tendo isso em mente, Reddington revela que possui um amigo chamado Estaleiro, que é um dos maiores fornecedores de esconderijos, ou seja, o único que pode revelar o paradeiro dos dois. No fim, descobrimos que no passado, o general, que é o pai da Beth, serviu ao OTAN em uma missão na Bósnia, e ele acabou ordenando que uma fábrica química fosse destruída. O problema é que aquilo resultou na finalização de toda a família de Runcorn, e por isso o terrorista procura o químico, porque seu plano é criar uma bomba para fazer um atentado em Washington, além de finalizar a Beth no processo. A questão é que para o Reddington ajudar, ele exige ser solto e um quarto de hotel, porque para agir, o criminoso não pode revelar os seus contatos que está preso. Então o FBI consegue uma suíte presidencial para o Red, mesmo que contra a vontade deles. Em paralelo, o FBI rapidamente consegue deter o estaleiro e o químico. No entanto, já é tarde demais, porque não há nenhum sinal da bomba encomendada pelo Runcorn. E depois de horas de trabalho, a Elizabeth vai descansar. E chegando em sua casa, a gente acha uma surpresa do seu marido, revelando que eles vão conseguir adotar uma menina. Ao vê-lo, a moça até tenta falar com o Tom, mas logo nota que o coitado está completamente espancado e preso, apenas para descobrir que o Runcorn é o responsável por invadir a sua casa e atacar o seu marido, porque o plano do terrorista é descobrir como a Elizabeth sabia dos seus próximos passos. O velho também ressalta sobre o fato do Reddington ser obcecado por ela, e quando a agente se vê de mãos atadas, a coitada revela que o FBI tem ciência da bomba que o Runcorn possui. Só que antes de ir embora, o terrorista mexe a faca na barriga do Tom. Como resultado dos ferimentos, que fazem parecer que um trator passou por cima dele, o Tom é internado, e a Elizabeth vai furiosa até o Reddington, a ponto de ameaçá-lo para saber a relação do criminoso com aquele caso, além de exigir a verdade sobre o que ele falou da sua vida para o Runcorn. E quando o Reddington acha que é um malandrão e deixa claro que a vida do Tom não é importante, Elizabeth simplesmente encarna o John Wick e mete uma caneta no pescoço do Reddington, que obviamente entra em choque e retruca a agente, falando que se fosse finalizado, ele não poderá ajudá-la a desvendar o caso, muito menos descobrir a verdade sobre o Tom. Então vemos a Elizabeth partindo para ver o Reddington no hospital, e mesmo contra a ordem de Ressler, ela entra no dormitório e descobre que os homens não estão ali, porque ele simplesmente fugiu do prédio usando uma corda. Daí vemos o cara andando pela cidade normalmente, até se reencontrar com o próprio Runcorn. Ao se verem, o terrorista deixa claro para o seu parceiro que fez o necessário a respeito do Tom, e o seu objetivo é muito mais do que apenas a filha do general, porque a sua ideia é acabar com várias crianças, em forma de vingança contra os Estados Unidos. Por um lado, o Ressler volta a perseguir o Reddington ao descobrir que o cara havia escapado do hospital, e através do rastreador, o agente do FBI o acha prestes a saltar de um prédio, porém aquele na verdade é Runcorn, que é finalizado pelo agente antes que possa acionar o detonador das bombas. O problema é que aquele dispositivo se trata do rastreador que o Reddington retirou quando ele estava no hospital, e a única que pode salvar o dia é Elizabeth, que atende uma ligação do Reddington, em que o homem fala sobre o plano do Runcorn não só de finalizar a Beth, como também dezenas de outras crianças inocentes. Daí ele quer saber o que o agente do FBI viu ao encontrá-la em sua casa, e conforme ela vai falando sobre o que o terrorista fez com o Tom, Elizabeth se recorda sobre uma tatuagem na mão do maluco, apenas para o Reddington desmentir. Afinal, o Runcorn não faria tatuagens por conta da sua religião. Então a Elizabeth volta a ligar os pontos, e lembra que aquilo, na verdade, é o mesmo carimbo da excursão infantil no zoológico que o Tom comentou antes. Dessa maneira, eles descobrem que Runcorn fará o seu atentado nesse evento. Assim, é claro que a gente corre para chegar até o paradeiro da excursão, e ao longe ela pode avistar a Beth, que inocentemente mostra os explosivos presos ao seu corpo, para Elizabeth logo em seguida perceber o temporizador na mochila da menina, que marcam menos de 5 minutos, antes que a bomba varresse tudo no zoológico. Quando
quando tudo parece perdido, um cara chega a mando do Reddington e começa a desarmar a bomba, ao mesmo tempo que Elizabeth faz de tudo para tentar acalmar a Beth, até mostrando sua cicatriz para encorajar a menina. E felizmente o sujeito desarma um explosivo e sai correndo com ele em mãos. Logo em seguida, o Reddington aparece já se entregando para o FBI, que chega em peso acompanhado do general americano que abraça sua filha. E o Red brinca sobre ele e Elizabeth formarem um ótimo time. Um tempo depois, o homem segue em uma reunião com um wrestler, e ele se nega a dar informações sobre o malucão que desarmou a bomba. E quando tudo parece terminado entre o Reddington e o FBI, o malandro fala que ainda tem toda uma lista pela frente, pois durante 20 anos, o cara simplesmente reuniu todos os homens mais perigosos do planeta. E o bobo do wrestler até comenta que eles possuem a própria relação de criminosos a serem presos. No entanto, o Reddington sabe que a tal lista de mais procurados é apenas um fantoche, quando ele na verdade comenta sobre os maiores bandidos, que nem o FBI sabe que existem. Porém, o espertão exige várias coisas para cooperar com o FBI, como um chip no pescoço que preste, 2 seguranças entre os 5 nomes que ele mesmo escolheu, algumas outras mordomias e o principal, que é lidar apenas com a Elizabeth King. Por outro lado, a agente do FBI ainda tenta limpar o carpete ensanguentado da sua casa, e ao notar que há algo de errado no chão, a moça percebe um fundo falso no piso, apenas para descobrir um compartimento com milhares de dólares, além de vários passaportes do Tom, só que cada um é de um país diferente e com diversas identidades. E galera, um ponto importante aqui é que ao achar esses pertences do Tom, o piso falso é marcado por um símbolo, que é extremamente semelhante com a queimadura que Elizabeth possui no pulso, ou seja, pode ser uma conexão importante para o futuro da série. Mas continuando, vemos que no dia seguinte, Elizabeth reencontra Reddington, que já sabe das descobertas dela sobre o Tom. Agora, em outro dia, estamos em uma baía, onde o Reddington é mantido preso, para em seguida ser solto e começar a ser interrogado pelo FBI, além de ser submetido a um polígrafo, que basicamente é um teste de mentira. E não é só ele, porque Elizabeth também é questionada sobre o seu envolvimento repentino com o homem. Enquanto ela sempre responde a verdade, e o próprio teste deixa claro que ela não mente, o Reddington só retruca o interrogador com respostas evasivas, a ponto de até mentira, pois uma das perguntas feitas é se ele tinha algum envolvimento pessoal com Elizabeth. Por um lado, o Red nega conhecê-la antes do primeiro caso. No entanto, o polígrafo o pega no flagra, e acontece que o próprio criminoso alerta o FBI que um crime está prestes a acontecer, o que leva os agentes a investigarem a pista dada pelo Red. Ao chegarem lá, tudo parece normal, até que o wrestler era alertado de que um trem cheio de passageiros está se aproximando com uma velocidade acima do normal, e em poucos segundos, o transporte chega completamente desgovernado e acaba descarrilhando, a ponto do agente e seus subordinados se safarem por pouco. Em paralelo, Harry discute com a Diane, que é a procuradora-geral dos Estados Unidos, e mesmo que o diretor comente que o Reddington deseja imunidade, em troca de uma lista de diversos criminosos que agem nas sombras das agências de segurança, a mulher simplesmente nega todas as propostas de Harold e garante que não farão um trato com um bandido. Depois, o Harold conversa com o Reddington, tentando tirar alguma informação sobre o acidente do trem que finalizou 60 inocentes. A questão é que dentro do transporte, havia uma advogada provocando pessoas poderosas, e isso provavelmente é a motivação do crime. O problema é que nem o Red esperava que o atentado fosse envolver um trem, e como sempre, o homem deixa claro que não vai falar com ninguém que não for Elizabeth, que no momento estava bem triste observando o Tom no hospital, se perguntando se o dinheiro, a arma e os documentos são de fato dele, e não mais uma armação do Reddington. Após ser chamada para lidar com o Red, Elizabeth deixa claro ao criminoso que ela dá as cartas agora, além de lembrá-lo que o governo não aprovou a sua imunidade. No entanto, o Reddington tem certeza que vai conseguir isso, afinal, o FBI precisa dele nessa força-tarefa. O Red comenta que o tal acidente, na verdade, é mais um episódio de uma série de crimes bem planejados, para parecerem que foram acidentais, quando na verdade há uma mente brilhante por trás disso. Em seguida, o Reddington comenta com os agentes do FBI sobre um prédio que desmoronou em Moscou, e um barco que virou no rio Brahmaputra, e esses só são 2 exemplos dos tipos de crime que o homem chamado de freelancer comete. Ele é responsável por mais de 3.000 finalizações de inocentes, e todas elas sempre foram apenas para bater políticos e pessoas importantes. E quando o wrestler revela como podem achá-lo, o Reddington coloca o afobado no devido lugar, e avisa que o FBI não consegue encontrá-lo, mas ele sim. Acontece que o Red não faz negócios por e-mails ou ligações criptografadas, e para encontrar seus contatos que podem auxiliar nessa caçada, o Reddington revela que ele e Elizabeth vão precisar ir para Montserrat. Conforme se preparam, a gente quer saber o que o Red sabe sobre os passaportes do Tom, pois para ela, o homem foi quem plantou aquilo na sua casa. Só que o Reddington retruca sobre o fato de não estar envolvido com essa descoberta, e lembra que Elizabeth está em uma situação complicada. Chegando no restaurante em Montserrat, a gente logo alerta para o Red que aquele encontro era apenas uma fachada para cumprirem o caso, e o Red concorda plenamente, e até sugere que se questionarem, os dois podem fingir que são namorados, ou até pai e filha. Após deixarem os seus pertences na chapelaria, o próprio Red pede para que a Elizabeth conte mais sobre o seu trabalho de traçar perfis, e sugere que ela faça o dele. Então, a gente o analisa, dizendo que o Red é uma pessoa fria e distante de qualquer laço, pois sabe que isso pode ser a sua fraqueza. E depois de ouvir a descrição feita pela Elizabeth, o Reddington continua suas provocações, e pergunta qual é o perfil que ela faria do próprio marido, até o ponto em que a gente vira o jogo, e o pressiona sobre a verdade, se o Red conheceu os pais dela, ou coisa do tipo. Porém, o cara é salvo pelo gongo quando o garçom se aproxima e recebe uma gorjeta do Reddington, que simplesmente se levanta e passa por todo o restaurante até chegar em uma passagem secreta no estabelecimento. E o wrestler, que estava acompanhando todos os passos da dupla,
dela e analisando todas as pessoas do lugar com reconhecimento facial, ao ver o Red em ação, o agente do FBI decide agir para impedir que o criminoso ou o seu contato possam escapar. Só que já era tarde demais, porque o Redditon não estava mais no lugar, até que descobrem que o cara simplesmente se enfiou na van do FBI para rever as filmagens. E no momento em que o Wrestler o pressiona por uma resposta, o criminoso revela que o seu contato era o atendente que segurou os pertences dele e da Elizabeth ao chegarem no restaurante. Após pagá-lo, o cara entregou a Red uma foto do próximo alvo do Freelancer, que é uma ativista chamada Floriana. Daí, no dia seguinte, Elizabeth parte para encontrá-la e alertar para a mulher que o FBI desconfia que ela será o próximo alvo de um assassino. Mas não é novidade para a Floriana, que por suas atitudes ativistas e humanitárias, sempre está com a cabeça a prêmio, e ela se nega a cancelar um evento beneficente que fará no dia seguinte, porque as meninas que a militante ajuda são como a sua família. Mais tarde, o Wrestler e a Elizabeth descobrem que na época em que a Floriana e seu marido combatiam o tráfico humano, um cartel europeu chamado Eberhard contratou o Freelancer para finalizar o companheiro da ativista. Acontece que o Freelancer leva meses para planejar os seus ataques, e para agir no evento da Floriana, ele vai precisar burlar uma alta segurança do FBI, e a ideia deles é perguntar ao Redditon sobre a aparência do terrorista. Afinal, o criminoso é o único que já o viu. O problema é que nem a Elizabeth consegue arrancar alguma coisa do Red, que exige que o FBI aceite as suas condições, e sem escolhas, o Harold negocia com a procuradora Diane, que aceita liberar os dois guarda-costas do Redditon. Um deles é o Dembe, um ex-soldado do Sudão do Sul, e a outra é a Luli, uma expert em finanças que cuida do dinheiro do Redditon. E em paralelo, o criminoso é levado para instalar o chip que ele mesmo escolheu no seu pescoço. No entanto, a procuradora ordena que uma pessoa de confiança os acompanhe. Seu nome é Mira, uma agente da CIA. Daí o Wrestler leva a lista de convidados do evento para que o Redditon reconheça o nome do freelance. Só que o criminoso explica que nunca acharão o alvo assim. Então o melhor é que todos se reúnam dentro da festa para que o achem. Depois, o Red se encontra com seus ex-parceiros e lasca um beijão na boca da Luli. E ao ver a Mira, o cara na mesma hora saca que ela é da agência de inteligência. E após se reunirem, a equipe chega ao evento, onde ficam alertas sobre os possíveis passos do freelance. Então vemos a Elizabeth indo falar com a Floriana, que está um pouco abatida por descobrir que um carregamento de 60 meninas sumiu. Só que mesmo assim, a anfitriã se mantém forte, e todos escutam o discurso de uma das jovens que foi salva do cartel Eberhard, revelando que as vítimas dele são marcadas nas costas. Depois, a Floriana também começa a discursar para os convidados da festa, até que o Redditon observa todos ali e acha o freelance, que na verdade é o garçom do evento. Ele alerta para a agente, que anuncia ser do FBI, e a festa chega ao fim. Assim a perseguição contra o freelance começa, com o Wrestler o perseguindo através do prédio. O problema é que o sujeito pula tentando escapar, o que força o loiro a correr atrás dele por várias ruas. Em paralelo, a Elizabeth pega um táxi para persegui-lo, e ela rapidamente o atropela para impedir que o sujeito escape. Daí o Wrestler e a Mira o levam para um galpão, onde interrogam o freelance sobre o mandante do crime. Acontece que o criminoso está com uma fratura exposta na perna, e como o jeito bonzinho do FBI não dá certo, a agente da CIA pressiona o seu ferimento, até que o maluco revela que o mandante do crime é o Redditon. Sabendo disso, o Wrestler aciona a Elizabeth, que deixa a Floriana a salvo em seu quarto, e conversa com um loiro, que conta a verdade sobre o Red, e revela que não foi o rapaz do restaurante que entregou a foto para o Red, e sim o contrário. O problema é que o plano dele era afastá-los da Floriana, apenas usando a perseguição atrás do freelance como isca. Ou seja, agora o Redditon está sozinho com a mulher, que ao vê-lo em seu quarto, logo o reconhece. Vemos que os dois são velhos conhecidos, e não escondem que odeiam um ao outro. Daí, conforme conversam, Floriana revela que seus resgates são apenas fachadas, e as instituições beneficentes têm um único objetivo, que é lavar o dinheiro do cartel Eberhard, que na verdade é comandado por ela. O que quer dizer, pessoal, que quando a gente viu a Elizabeth falando com a Floriana sobre um carregamento de 60 mulheres que foi perdido, é porque certamente alguma autoridade conseguiu resgatá-las a tempo. Em outras palavras, é exatamente o oposto do que a velha finge fazer. A mulher logo saca que o atentado contra a sua vida foi orquestrado pelo Redditon, que se surpreende com o fato de Floriana conseguir fingir bondade tão bem. E uma questão importante dessa conversa é que o Red revela que, na verdade, o FBI está trabalhando para ele. E quando a Floriana acha que sairá ilesa e fará Elizabeth ficar contra o Redditon, a própria agente do FBI volta para o quarto do hotel e força o Dembe a abrir a porta para ela. Então a moça encontra o Redditon e a Floriana, que logo começa a inventar as suas mentiras para incriminar o Red. Para o azar dela, o Red debocha sobre o fato do freelance ter posto um veneno nos drinks que ela tomou na festa. E na mesma hora, a Floriana começa a se sentir sufocada. Dessa forma, Elizabeth tenta ajudá-la, enquanto o Redditon deixa claro que só entregará o antídoto se a Floriana confessar os seus crimes. Ouvindo isso, Elizabeth tenta ajudá-la, fazendo uma traqueotomia com uma caneta. O problema é que isso não ajudaria, porque a Floriana sofreu um ataque por ter ingerido muito barbitúricos, que fazem o sistema nervoso interferir na capacidade pulmonar. Como a técnica que a Liz está usando para ajudá-la só serve para tratar um inchaço ou fechamento da traqueia, a gente deu uma canetada no pescoço da mulher por nada. E pelo jeito aqui a Elizabeth gosta bastante de canetas, né? Mas voltando, a velha finalmente admite que foi responsável por tráfico humano de várias jovens, e o criminoso entrega a cura para o veneno. Até que horas se passam, e vemos o Redditon e Elizabeth juntos em um pier, onde o homem nota que a sua parceira está abalada, e evita voltar para sua casa justamente pelos seus problemas com o Tom. Vendo isso, o Red deixa claro que ela só pode confrontá-lo ou entregá-lo para as autoridades, a não ser que ela ache outra alternativa para esse caso. Na sequência, o criminoso se levanta e continua sua rotina acompanhado de Luli
Lee e Dembe. Em um desses dias, o wrestler nota que o guarda-costas do Renton possui a mesma marca deixada pelo cartel de Eberhard. Inclusive, vemos que a Floriana foi finalizada pelo veneno, pois o Red não entregou o verdadeiro antídoto. E assim como ele previu que aconteceria nos noticiários, uma manchete de jornal saiu falando sobre uma falsa ativista que supostamente havia se finalizado. Por outro lado, Elizabeth decide guardar os pertences de Tom de volta no lugar em que achou, e age normalmente com seu marido, que enfim teve alta do hospital. Até que ao pegar as roupas que o cara usava no dia que foi espancado, a gente acha um pendrive que contém um perfil feito sobre ela. Ao abrir o arquivo, é um vídeo do Tom elogiando a sua esposa na entrevista de adoção, que o seu marido participou e deixou claras as qualidades da sua mulher. Fala galera, o que vocês acham que a Elizabeth vai fazer a respeito dos segredos do Tom? E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.